Fala pessoal, beleza? Começando para vocês mais uma vez, Fat Food Show. Já já eu conto para vocês como será o nosso papo de hoje. Por enquanto, fica com a vinheta aí. Bom, começando o nosso papo de hoje, papo bem legal, a gente vai falar um pouco sobre bebidas e sobre como aumentar o ticket médio da sua hamburgueria. Eu sei que é o que você mais quer saber, então a gente vai falar nesse papo. Fat Food Show, oferecimento 24 Pint Balazzi creme americano. Eu já falo nossos outros patrocinadores, mas primeiro eu vou cumprimentar ele. Meu convidado, Rodrigo, conhecido como Rodrigo da Flavor House. Grande André. Todo mundo do mercado já te conhece, você sabe disso, né? Sabe que você... Um pouquinho, a gente tá aí caminhando, trabalhando bastante para isso. É raro agora o lugar que eu vou, raro mesmo, de verdade. Acho que a grande maioria das hamburguerias que eu vou que fala que tem a bebida da casa, o chá, não sei o quê, eu vou tomar é Flavor. Que legal. A grande maioria, isso é da hora, né? Sim. Facilitou demais o mercado. A gente já entra nesse papo, só anunciar os meus patrocinadores, que eu tenho esse aqui, que você também conhece, que dominou o mercado também, que é na cantoneira da tela, como diria Milésimo, McCoy's Pickles Factory. Nós temos também uma parceria muito bacana com a Seara Food Solutions. E eu gosto de falar para vocês que às vezes vocês não ficam sabendo de algumas novidades, mas tem uma linha de empanados nova aí no mercado, muito legal mesmo. Sabe quando você faz aquele empanado, fica muito bom, mas você arrebenta o óleo da fritadeira? Com a Seara agora não vai ter mais esse problema. É bem legal mesmo os produtos, tem até uma coxinha da asa que foi meu preferido, que é picante e não estraga o óleo, tá bom? Então fica essa dica aí que é bem legal. Você também que quiser conhecer um pãozinho muito bom, tem um pãozinho e aí é dica minha, esse é o pãozinho que eu uso, que é o Brioche Light. Chama o pessoal da Atimino, que tem esse pãozinho num preço muito legal e é um pãozinho que preferencialmente eu gosto. Aquele pãozinho branco não interfere no sabor do hambúrguer, sabe? Boa. É meio que o guardanapo do hambúrguer, como eu gosto de falar, tem na Paneteria Atimino. E para você gerir tudo isso que eu tô falando para vocês, não esquece de entrar em contato com o pessoal do Expresso Delivery, porque ter uma hamburgueria hoje sem gerir tudo isso e ter uma entrega de qualidade, calculando o tempo de entregador e tudo mais, uma plataforma bem legal para você gerenciar isso, você vai encontrar lá no Expresso Delivery com um preço bem bacana, tá bom? Bom, mas aí vamos falar agora de bebida. Eu sei que é um papo que rende bastante e uma coisa que talvez, eu acho que é um grande avanço no mercado, mas talvez a galera não se atentava alguns anos atrás, né? A hamburgueria era meio que focada só em vender burger e a gente viu uma evolução no mercado sobre bebidas. Guido, eu sei que você tem um curso disso, cara, você tem uma palestra meio pronta sobre isso. Qual que é a sua percepção, assim, por que você foi lá criar uma aula sobre, o que você sentiu do mercado? Então, na verdade a experiência que eu tenho, que eu vim, veio do café. Eu trabalhei com café durante muito tempo. Caraca, não sabia essa parada sua do café, não. Eu comecei numa empresa italiana de café expresso, na parte técnica, depois eu fui para a área comercial. E eu acho que esse conhecimento mais técnico dos insumos, das bebidas, que me ajudou bastante a vir pro mercado de bebidas. Depois disso, eu trabalhei um tempo como bartender também. E aí, quando eu passei a trabalhar com esse tipo de produto, eu vi que de todos os segmentos que tinha no mercado, e eu já atendi desde a cafeteria até o hotel, a conveniência, o segmento mais carente de entender como ganhar dinheiro com bebida era a hamburgueria. Tinha muita hamburgueria que o cara, às vezes, era de outro segmento, trabalhava CLT numa empresa, largou aquele emprego para ter um negócio próprio, foca no lanche, que é o astro principal do negócio dele. A gente ficou muitos anos associando só que burger era bom com coca, né? Exato, exatamente. Meio que parece que drink é coisa de restaurante. Exatamente. Né? Por muitos anos foi assim. Exatamente. Drink é coisa de restaurante. Então a gente sempre associou que burger da hora era burger, batata e coca. Exatamente. Acho que esse foi um grande bloqueio, né? E quando a gente começou, que teve essa ideia de começar a ir para a hamburgueria, a gente percebeu que algumas já tinha soda italiana. A soda italiana já é algo mais antigo, mas a maioria dos brasileiros não entendia ainda que chá gelado combinava muito com hambúrguer, que é muito comum nos Estados Unidos. Hoje, se você visita uma hamburgueria nos Estados Unidos, você sabe que é padrão, assim, toda hamburgueria tem. E quando eu desenvolvi esse curso, foi justamente voltado para ajudar o dono da hamburgueria a ganhar dinheiro, justamente por isso que você falou. Até o título do seu curso é esse. Qual Exato. É o título? Eu comecei com bebidas da casa, que foi um conceito que eu criei há um tempo atrás, há uns 4 anos. Depois do Bebidas da Casa,
parceiro nosso da Maquimbal, criou o Bebidas Lucrativas. Então, eu já dava workshop na Maquimbal e alguns distribuidores. Um beijo, pessoal da Maquimbal, inclusive meus manos aí. E aí, como a ideia do curso é justamente esse foco da lucratividade em cima das bebidas, a gente mudou dentro da Maquimbal para esse nome. Com esse foco justamente porque o cara abre a hamburgueria e aí, como ele não tem tanto conhecimento dessa parte de bebidas, ele vende Coca-Cola, é o mais fácil e é comum, vai vender, ele vai continuar vendendo. Ele entende de cara que produzir bebida dá muito trabalho, né? Exatamente. A própria soda italiana, ou os poucos lugares que tinha para ter como opção, mas nunca passaram a pensar na lucratividade que aquilo dava. Então, ele trabalhava como opção. Ele sempre vendeu muito mais Coca-Cola. A ideia da Bebidas Lucrativas é mostrar para o dono da hamburgueria que ele tem outras coisas dentro do cardápio de bebida que vai reduzir os custos dele, vai aumentar a lucratividade, vai otimizar o espaço em estoque. Então, imagina que tem um monte de produto que ele é, ou ele é concentrado, ou ele é em pó, e aí isso ocupa muito menos espaço do que latinha de refrigerante, e vai ter produtos mais saudáveis e com a cara dele. Então, mesmo com essa felicidade de ouvir de você que está indo em hamburgueria, vendo bastante Flavor House, a ideia principal do curso é ele sair um pouco de refém de multinacionais dos refrigerantes e passar a ter uma bebida autoral, com a cara dele, com a marca dele, trabalhando no delivery. Então, imagina, você tem lá uma garrafinha bonita com o logo da própria hamburgueria, escrito chá gelado e vendendo para o consumidor Sabe o que é legal? Agora, você falando, eu tenho uma lembrança de que as primeiras vezes que eu pensei em bebida sem ser Coca, é até louco isso, porque eu até comentei acho, com você que a primeira vez que eu conheci a Flavor foi antes mesmo dos meninos da Maquimbal começarem a vender, né? Eu pegava bastante tempo, mas eu vi do Cauê Doc. Até quem não viu a entrevista com o Cauê tem aqui no canal, tá como Cauê Fontane lá. A gente chama de Cauê Doc porque ele começou no Doc. E eu vi que ele postou uma garrafinha e era um mate limão. Legal. Tá? Foi a primeira vez que eu vi uma bebida assim diferente, eu estava começando nesse universo mesmo, e eu vi e me chamou muita atenção que foi um desenho que o Rafa Armando, que até pintou esse fundo pra gente, fez a embalagem do Cauê com um limão grafitado, tal, não sei o que, muito louco essa embalagem. Se marcar, eu tenho um print dessa embalagem que eu cheguei a mandar pro Rafa, pô, eu quero uma embalagem assim. Porque também é uma experiência diferente para o cliente. Você consegue brincar com rótulos, você consegue brincar com tudo isso. E eu lembro que nesse período, quando eu comecei a fazer, era N dúvidas, né? Mas aí eu faço com água gelada ou com água em temperatura ambiente? Mas aí quanto que eu ponho, quanto eu não ponho? Depois de um tempo que eu caí no real, que eu falei assim, cara, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Exatamente. Eu posso seguir um protocolo para ter um ticket médio naquele precinho que é o que vocês ensinam dentro do curso de lucratividade. Mas eu posso brincar, né, mano? Eu posso misturar dois sabores. Eu posso pôr mais chá, deixar mais forte, posso pôr menos, deixar um pouco mais fraco. Eu acho que essa é a grande vertente, né? Assim, de poder variar e brincar com essas bebidas, né? Exatamente. Olha que interessante. Você falou dentro da parte de criação de marca, né? De identidade própria, uma memória bacana que você tem da primeira vez que você viu e você nem sabia que poderia ser ou não Flavor House. Você memorizou a marca da hamburgueria que você tomou, aquela arte bonita que ele criou. Então, esse já é o primeiro passo. O segundo passo é justamente isso. Imagina que a Flavor House, ela vende insumos, mas cada um pode fazer a própria receita. Então, você não precisa ficar limitado só àquilo que você aprende. Então, você pode utilizar a base de chá gelado e macerar um hortelã e fazer uma infusão de capim-limão e dar esse sabor. Então, posso atender 3 hamburguerias vizinhas uma das outras com os mesmos produtos que há a possibilidade de cada um fazer. É por isso que vocês têm tanta sintonia com o creme americano, né? Ah, sem dúvida. Uma base e várias possibilidades. Desde o começo, justamente por causa disso. Imagina que dentro do mesmo conceito do creme americano, que eles têm a base para o milkshake, a gente tem do chá gelado. E aí, para a saborização, além dos nossos xaropes, a gente ensina todas essas dicas. E aí, a primeira vez que a gente conheceu o creme americano, que também foi todo esse processo. Imagina que a gente começou a focar no mercado de hamburgueria. Eu conheci o Burger Krill, entendi o conceito muito bacana do Burger Krill, que era esse lance de levar para hamburguero da periferia, levar conhecimento para o dono de hamburgueria. E eu falei, pô, eu quero estar nesse daí também. E o nosso público sempre foi essa galera. Exatamente. E aí, voltando no que eu tô falando, que contextualiza tudo. Quando eu vi o mate, falei, puta, vai dar um trabalho, fazer um chá mate, e não sei o que, saborizar. E nesse período, eu tava começando, não tinha estrutura, zero estrutura.
e, puta, não vai dar certo. E aí, quando eu descobri a Flavor, eu falei, puta, eu não preciso de nada. Então, tanto que na época que eu fazia, eu comprava as garrafinhas, nem é o jeito certo de fazer, tá? Mas eu comprava as garrafinhas que era bem bonitinha, aquela garrafinha que é tipo um pet, e eu enchia todas elas de água no filtro da minha sogra, subia para a geladeira da onde eu vendia, porque lá em cima não tinha água filtrada, subia para lá e deixava ela faltando água, assim. Certo. Aí o que eu fazia? Saía um pedido, como eu não tinha volume, não queria deixar o chá lá muito tempo pronto, saía o pedido, eu colocava a quantidade que eu tinha determinado certo de chá, dosava, lacrava, sacudia e mandava para o cliente. Mas esse é um jeito certo também. Você não precisa necessariamente fazer uma quantidade grande e depois dividir. Se você quisesse até já deixar pronto na garrafinha, fazendo desse jeito, você pode pegar uma garrafinha de água, abriu, coloca o pó, coloca o xarope, mistura, e aí ele pronto na geladeira tem 3 dias de validade. Então, se é uma operação de delivery, que ele já sabe mais ou menos o quanto que ele vende ali, em média, nas 3 noites, ele faz a produção de mais ou menos uma noite e no outro dia ele vai fazendo a reposição daquilo. Então, não tem perda nenhuma. Não tem. Eu como eu queria servir 2, 3 sabores, cara, pô, mas se eu saborizar, eu lacrar, eu percular, aí eu deixava assim só na meia vida em cima da garrafinha. E aí me dava agilidade e eu tinha um produto que ninguém tinha. Né? Até o cliente não sabia o que era cranberry, por exemplo. Na época eu tinha um de cranberry, eu falava, o que é cranberry? Eu ficava, pô, explicar cranberry. Então, foi uma novidade para o cliente. E eu lembro, aí eu não sei se eu posso estar equivocado, até pedir sua opinião. Foi uma coisa que o Outback popularizou com o de pêssego também, não foi? Sendo, e o cranberry também. Eu acho que o cranberry é o sabor mais conhecido da galera através do Outback. Então, hoje, por exemplo, se eu faço uma curva ABC dos sabores de xarope que eu utilizo para saborizar chá, o mais vendido é cranberry. E aí eu tenho algumas suposições, porque eu não tenho um estudo muito formado sobre isso, mas em conversa todo com o cliente que eu falo e tudo, cranberry disparado é o chá do Outback. Então, a galera lembra do chá do Outback e lembra chá com cranberry. Mas também tem um pouco também de saber que o suco é o suco mais caro da gôndola do mercado, então sabe que é um suco diferenciado, sabe que é um nome diferente, então ele acaba sendo mais vendido por isso. Eu lembro o pessoal fala, é o chazinho de pêssego do Outback e tal, não sei o quê. Também. Foi o que eu mais ouvi. Mas assim, tem uma linha gigante que dá para brincar. E agora, até com novidade, porque eu não te perguntei sobre isso ainda, eu quero aprender junto com a galera agora, o que é a espuminha que vocês estão vendendo? O que é uma espuminha? Boa. A gente entrou nesse mercado de espuma para atender inicialmente como... Imagina que a Flavor House, na verdade, muita gente não conhece, acha que é uma empresa nova. A Flavor House já tem 13 anos, ela começou como consultoria de mercado para outras indústrias e a espuma começou assim. A gente fazia a base de espuma para uma outra indústria, fazer na latinha e vender para consumidor final. O Agenor é professor Pardal mesmo? Ele aqui entre a gente, tem ninguém ouvindo, tá? Total professor Pardal. Mas isso é um ponto positivo, ele sabe disso. Eu falo para alguns lugares, clientes e outros lugares, que hoje o maior diferencial da Flavor House está no Agenor. Agenor, para quem não sabe, é o proprietário, tá? Exato, ele é o flavorista, né? Ele que desenvolve todas as receitas. E aí, até brinco com ele, porque é muito genial como, principalmente, as últimas receitas, assim, saiu muito fora da curva positivamente. A gente melhorou muito de 13 anos para cá em relação à qualidade de produto. Então, hoje eu estou muito seguro de que a gente tem, nesse segmento, um dos melhores produtos do mercado. Mas, quando ele faz um novo desenvolvimento, por exemplo, a gente tem o energético, que é meio que exclusivo. Ninguém tem energético concentrado na versão xarope, que é só você colocar água com gás e ter o energético da casa. Ele desenvolveu, e você prova, você fala assim, pô, Mas tem isso vendendo já? Já tem vendendo. Caraca, eu não sabia. Então, as espumas no nosso sistema, porque ele começou como a latinha pronta, e aí eu comentei com a diretoria e com o próprio Agenor, que eu falei, cara, a gente precisa ter essa base, porque a espuma na latinha sempre vai sair cara. Imagina que você está pagando a embalagem, está pagando a tecnologia, está pagando o gás que está lá dentro. Mas quando eu te forneço a base pronta, que você não precisa ter esse conhecimento de como fazer a receita da espuma, e aí é só colocar no sifão, injetar o gás e mexer, você tem uma espuma artesanal como se você tivesse feito na casa, por um custo muito menor do que o da latinha. Então, a ideia era justamente isso, pegar essa novidade nossa e aumentar a lucratividade de uma bebida que pode antes ser comum e passa a ser especial. Então, imagina que um chá gelado dentro do cardápio de bebida é comum. Para ele vender bastante, você foca em ganhar em volume.
Mas esse mesmo chá gelado, que hoje ele venderia R$ 8,00, a partir do momento que ele adiciona a espuma, ele deixa ela uma bebida especial, então ele vai vender como chá gelado com espuma de morango, por exemplo. E vai vender a R$ 15,00, R$ 18,00. Ele aumenta muito a lucratividade. Ele deixa mais sofisticado, né? Total. Ele é um drink não alcoólico. Né? Então, a referência de preço de drink é ali na faixa de R$ 25, R$ 30,00, que é o que a maioria cobra. Então, se ele vende a R$ 15,00, R$ 18,00, ele já tem um aumento bom de lucratividade e ele traz uma experiência diferente mesmo. Não é só uma espuminha. Imagina que você tem 3 experiências diferentes ao provar o chá com a espuma. Você tem texturas diferentes, então você prova o cremoso da espuma e o líquido separadamente, então você tem essa mixologia na boca. Você prova sabores diferentes, essa espuma não vai misturar com líquido, então se você faz lá uma soda de maçã verde com espuma de tangerina, na hora de provar você vai sentir a maçã verde separadamente da tangerina e te dá essa segunda experiência. E a terceira é cor, então, do mesmo jeito você tem lá o verde da maçã verde e o laranja da tangerina, o vermelho do morango, então você começa a fazer bebidas especiais esteticamente mais bonitas também. Então, fica mais sofisticado, fica mais legal. Guido, vamos só, eu tô toda hora falo Guido, porque é apelido, tá? Mas é Rodrigo. Vamos só credibilizar tudo isso que a gente está falando. Porque a gente falou que o Agenor é o professor pardal da parada, que manja muito e tal, mas a cara da Flavor na rua é você. A galera conhece você nas hamburguerias e tudo mais, e quem escuta sempre esse lance do valor, de explicar tudo, é você explicando, né? Cara, como você entrou nesse universo aí? Você sempre trampou com bebidas? Você foi barman? Ou não? Pô, você começou trabalhando com outra coisa, nada a ver, e por algum motivo X caiu nesse universo? Só pra galera entender da onde você tá falando, entendeu? Só complementando assim, a gente vem fazendo um trabalho bacana, mas graças a Deus hoje eu tenho uma equipe boa de representante, a galera tá trabalhando bem, a gente está bem feliz com essa equipe e também um número bom de distribuidores pelo Brasil. Hoje eu consigo atender o Brasil inteiro e estou com mais de 50 representantes. Então, a ideia é eu sempre suprir essa galera com treinamento, conhecimento. Mas quem está atendendo está com uma equipe boa na rua. Eu acho que esse boom mesmo foi pelo aumento de número de pessoas trabalhando com a gente. Assim, legal. Sozinho eu não conseguiria fazer metade do que foi feito. Mas eu venho, como eu falei no começo, eu venho do café, então eu trabalhei em 2 empresas de café italiana. Café no total foi 18 anos de experiência. Nesse meio tempo da experiência do café, eu fiz alguns trabalhos técnicos, então eu trabalhei como barista, trabalhei como bartender. Tive uma experiência nos Estados Unidos, então eu larguei tudo aqui, fui para Miami trabalhar com uma empresa de sorvete para aprender um pouco mais de uma operação total. Então, eu sempre trabalhei com vendas, mas eu nunca tive muita segurança de assumir um cargo gerencial por saber que não é só vender que você precisa saber. E lá eu fiz bastante coisa, aprendi muita coisa com o meu ex-chefe de lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu montei uma empresa de representação e distribuição e passei a trabalhar com vários produtos. E aí, quando foi em agosto de 2020, uma das empresas que eu representava, que era a Flavor House, me chamou para assumir a gerência comercial. Que legal, você começou distribuindo o Flavor. Eu comecei distribuindo o Flavor. A empresa ainda existe, inclusive é uma das maiores distribuidoras dentro da Flavor House. Como que chama a empresa? Chama Demorais Foods. Só que hoje ela é operada 100% pela minha noiva e pelo meu irmão. Né? Tá. E, então, até no começo da gerência comercial, como eu aceitei o trabalho no meio da pandemia, o meu acordo com eles era, olha, eu não consigo me desfazer da empresa porque ela me gera renda, então eu vou tocando meio a meio. Então, metade do tempo eu sou gerente da Flavor House, metade do tempo eu sou o dono da Demorais. Quando foi ano passado, a minha noiva engravidou, e aí ela saiu da massoterapia, eu ensinei a trabalhar. Convidei ela para trabalhar comigo, ela gostou muito, ensinei o que precisava fazer e hoje toca sozinha. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Tá, então você veio vindo pro universo aos poucos, veio trazendo o que você veio trouxe lá do café e tudo que você foi agregando valor, né, nessa parada e virou uma paixão mesmo, uma parada que você gosta mesmo, dá pra ver que você gosta de falar de bebida e tudo mais. E aí eu quero partir pra uma parte que todo mundo gosta, porque é muito lindo, muito legal, mas eu tenho certeza absoluta que tem gente agora assistindo pensando assim, tá, André, legal, mas a latinha de coca eu pago R$3. Esse chá deve custar uns 10 o copo, né? Vamos falar de preço disso, claro.
para mostrar para a galera quanto custa entregar uma experiência melhor para o cliente, para ele entender aonde está o que a gente começou falando, né? Eu comecei falando que o Rodrigo ia ensinar para a gente hoje um pouquinho como aumentar esse ticket médio. Então, vamos dar essa aulinha, vamos falar um pouquinho de número, pode ser? Claro. Imagina que hoje eu tenho a base do chá gelado, que ela é em pó, então um pacote de 1 kg ele rende 100 litros, e aí o custo desse litro... 1 kg são 100 litros? Rende 100 litros. Eu tenho, você comentou do mate também, eu tenho mate também, então a gente não tem só o Ice Tea, tem mate com limão, mate com pêssego, eu tenho mate natural. Em São Paulo tá indo bem mate? Tá indo, mas imagina que dentro... Não é comum, né, em São Paulo, mate? Mais em cafeteria do que em hamburgueria. Também um pouco do nosso direcionamento. Eu vou explicar, então, antes de explicar da lucratividade, eu explico a diferença entre o Ice Tea e o mate, porque faz total sentido a galera entender. Imagina porque eu só ouvia falar de mate no Rio. Exato. E também nesse tipo de produto aqui no Brasil sempre só teve, ou teve em maior quantidade, mate, porque mate é uma erva sul-americana, é mais fácil encontrar mate aqui do que a folha do chá preto, chá verde, e aí tanto que o nosso extrato ele é importado, ele não é brasileiro. Então, imagina que assim, eu tenho os dois, eu tenho o Ice Tea e eu tenho o mate, só que eu tenho algumas vantagens do Ice Tea e outras vantagens do mate. Então, primeira vantagem do Ice Tea, ele é uma erva, a erva que chama Camellia sinensis, que é a erva que você faz o chá no geral, ela é mais neutra, ela não é tão intensa, tão amarga quanto o mate. Então, ela acaba utilizando menos açúcar para adoçar. Então, se você comparar o meu Ice Tea com qualquer outro mate do mercado, inclusive o meu próprio mate, imagina que se eu tenho uma erva mais neutra, no Ice Tea eu posso utilizar menos açúcar e no mate automaticamente, para vender uma bebida um pouco mais pronta, porque essa é a ideia, eu preciso utilizar mais açúcar. Segundo, a questão da saborização. Porque realmente é amargo. Mate é mais amargo, eu tomei esses dias... Como que é o da latinha laranja? Porque assim, tem um do Leão, né? Que eles fizeram latinha e tal. Aí eu tomei aquele azulzinho que é o com gás, com limão e tal. Legal, é preto. Deles, que é o de chá é muito caro, difícil vender, mas é bem gostoso. Eu tomei acho que no Graal. Agora, o laranja é intomável. Porque assim, tem que gostar muito de mate, ele é muito forte mesmo. Exatamente, ele é mais forte, porque é característico da própria erva. Então a gente tem mate para atender o público que faz muita questão de mate. A segunda vantagem é, pelo mesmo motivo de ser uma erva um pouco mais neutra, eu consigo saborizar com menos produto. Então, eu utilizo menos xarope, por exemplo, para saborizar um Ice Tea do que o mate, tornando a bebida um pouco mais barata. E a terceira, porque o custo por litro também é mais barato. Então, aonde que eu vou vender mate? Em locais que precisa de um volume maior de pó para fazer por copo, porque o Ice Tea sempre é indicado para grandes volumes, você vai fazer jarras de 1, 2, 3 litros, ou para substituir algo que já vendia mate. Mas no caso de hamburgueria, imagina que se você está trazendo um conceito americano e nos Estados Unidos não tem mate gelado, é só chá preto, é onde a gente direciona o Ice Tea dentro da hamburgueria. Então, se uma cafeteria procura e faz questão do mate, ok. Se uma hamburgueria procura e faz questão do mate, eu explico tudo isso para ela. E se ela ainda assim preferir o mate, não tem problema nenhum. Eu tenho várias hamburguerias que utilizam mate, mas o Ice Tea acaba sendo mais vantajoso. E aí, em questão de valores, a gente está falando de R$ 1,30 um copo já saborizado, entendeu? Então, você compara com a Coca-Cola, menos da metade do custo, automaticamente quando você tem o chá gelado no cardápio, você compra menos Coca e reduz os custos. Se você vende pelo mesmo preço, você já tem uma lucratividade maior. Mas peraí, é 1,30? Já saborizado. Imagina que só a base de chá preto a gente está falando de menos de 70 centavos por copo. Então, se ele servisse só o chá preto original, puro, 70 centavos o copo. Mais a saborização... Copo que é uns 300 ml. A gente sempre leva em consideração 300 ml de líquido, mas ele pode, como qualquer estabelecimento comercial, servir num copo maior, 400, 450, bota bastante gelo, que é o que a gente indica. A gente nunca indica um copo de 300, porque o gelo faz diferença. Sensorialmente é muito mais gostoso e refrescante você tomar qualquer bebida com gelo. É Ice Tea, né, pessoal? Exatamente. E até mesmo uma Coca-Cola. Se você pega a propaganda da Coca-Cola, eles fazem questão de mostrar que o copo está cheio de gelo, porque sensorialmente é mais gostoso qualquer bebida gelada. Então, só que se você pega um copo de 300 ml e coloca gelo, o brasileiro que gosta de abundância, ele vai achar que você está penalizando ele. Então, ele vai começar a pedir o gelo separado. Se você tem um copo maior de 450
450, 500 e enche de gelo, você vai colocar 300 de líquido, que é o suficiente para ele se sentir saciado, e visualmente ele vai achar que está bebendo até mais bebida. Então ele vai ficar satisfeito, não vai reclamar e vai achar que foi bem pago. Sim, fica um copão. E para não dar a sensação que você está enganando o cara, né? Exatamente. E aí, você fala 1,30 saborizado. Exato. O que eu sempre levo em consideração, e aí quando eu falo qualquer coisa a respeito disso quando eu vendo isso, eu uso para falar de cerveja, por exemplo. Quando eu vendo uma Heineken, o cara sabe quanto custa a Heineken no mercado. Exato. Então, quando eu coloco um preço na minha hamburgueria só por ela estar gelada, se eu chutar muito, ele fala assim, pô, mano, mas eu sei quanto custa no mercado, entendeu? Exatamente. O cara tá me roubando. Exatamente. A Coca, a mesma coisa, ele tem aquela referência. Agora, quando o cara lê no cardápio lá, sei lá, um soft drink, que você usou o Ice Tea, que você usou uma espuminha, que você fez negócio lá, 15, 16, 17, 18 reais, ele não tem o menor comparativo de preço daquilo. Exatamente. Né? E aí vem uma bebida diferente, um sabor diferente, você fez uma infusão, você fez uma graça e tal. Mas mesmo que seja só o Ice Tea e que você venda lá, sei lá, quanto o pessoal está vendendo em média esse copo de 300 ml com gelo? Ele acaba variando justamente por esse conceito. Imagina que se o consumidor final não tem essa referência de preço final, porque se ele pega uma latinha de Coca-Cola a 10 reais, ele vai se sentir lesado. Vai. Mas o chá gelado, como ele não tem referência, eu tenho cliente que vende mesmo preço da Coca-Cola, então tem locais que vendem a 5, 6 reais um copo de chá gelado e ganha no volume, então ele acaba tendo uma lucratividade porque ele vende às vezes mais do que a própria Coca-Cola, mas eu tenho locais que têm um ticket médio maior que ele pode ter uma margem maior vendendo a 15 reais o copo. Sim. Entendeu? Então vai depender muito do perfil dele e do conceito. O que a gente fala o ideal é não vender muito mais caro do que a Coca-Cola, porque a gente, em contrapartida, hoje não tem ainda amantes de chá gelado. Imagina que dificilmente alguém vai numa hamburgueria para tomar chá gelado. Mas ele substitui a Coca-Cola se ele vê alguma vantagem nisso. Então não pode ficar muito longe, né? Exatamente. Se você tem a Coca-Cola lá a R$7 e o chá gelado a 12, provavelmente você vai vender o chá gelado só para quem gosta de chá gelado. A ideia nossa, inclusive no curso que eu dou, é fazer com que ele aumente a lucratividade. E para aumentar a lucratividade, ele tem que substituir o que ele vende mais com uma margem maior. Então, se ele vender só justifica mais próximo, subir muito, né? Para 12, 15, 16, se você agregar mais coisa. É aí que entra a espuma. É aí que entra, às vezes, uma fruta, uma decoração, um copo diferente. Mas, estrategicamente, para ganhar dinheiro, o que eu faria? Teria o chá gelado, só copo com gelo, chá gelado, por um preço muito próximo da Coca-Cola, ou potencializa isso fazendo combo. Então, em vez de fazer combo com uma Coca-Cola, você faz com chá, porque você sugere para o seu cliente preferir a Coca-Cola, porque ele vê uma vantagem, ou o free refill. Eu ia te perguntar isso agora. Rola aqui? Tá rolando? A galera tá fazendo free refill? Tá rolando justamente por causa disso. Imagina que esse mercado da galera não tinha muito esse conhecimento da parte de bebidas. Você vira para um dono de hamburgueria que às vezes nunca parou para pensar nisso e fala para ele fazer free refill sem explicar nada, a primeira coisa que ele pensa é: eu vou ter prejuízo com isso. Meu cliente vai beber à vontade, vai tomar 10 copos e eu vou ter prejuízo. E a conta não é essa, é o inverso. Todo local que tem chá gelado free refill, ele potencializa a lucratividade dele. Então, o que a gente ensina lembrando desses custos? Tem lá a Coca-Cola R$2,50, R$3, vende a R$7, ganha, chutando alto, R$5 por cada Coca-Cola que ele vende. Né? De 4 a 5 reais. Às vezes nem isso. R$3,50 a R$5 no máximo de lucratividade. Se ele faz o free refill e a gente tem o custo de R$1,30 por copo, dificilmente alguém toma mais do que 3 copos. Vai ser alguns fora da curva, mas a grande média vai ficar em 3, porque é 1 litro de bebida, né? Vai dar saciedade. Eu acho que até suficiente. porque o cara também chegou naquele constrange de ir lá pedir para encher, né? Também. E aí, se você tem esse volume, você tem ali de R$3,50 a R$4 de custo por cada rodada de pessoa de chá gelado. Mas aí o chá gelado, sim, nesse caso do free refill, você bota 12, bota 15 e aumenta de 5 para às vezes mais do que R$10 de lucro. Ia ser muito legal. Exatamente. Né? Eu acho muito legal você ir num lugar tomar e falar assim, pô, eu pago R$15 aqui, mas eu vou beber à vontade. É vantagem para todo mundo. O cliente se sente bem atendido porque ele toma à vontade, ele tem a oportunidade de provar vários sabores de chá, ele não vai lá para tomar um, então ele pede o primeiro copo com cranberry, o segundo copo com pêssego. O estabelecimento ganha em lucratividade, porque ele aumentou muito essa parte de lucro na parte de bebida, e a fábrica e os distribuidores ganham no volume, porque qualquer local que trabalha com o free refill,
agente da fábrica ou distribuidora também aumenta o volume. Em vez de ele vender um copo por pessoa, ele passou a vender 3. Então, é mais ou menos isso. Começa a dar giro, né? Então, Free Refill, ele é o melhor dos mundos para todos a cadeia, né? Desde a fábrica até o consumidor final. Show. Eu vou colocar você numa roubada agora. Se alguém chegasse para você hoje e falasse assim, Rodrigo, eu sei que você vende chá gelado, mate e tal, mas se você pudesse falar para um dono de hamburgueria hoje, as hamburguerias, o que não pode faltar nesse cardápio de bebida, além de chá, óbvio, né? Mas, tem que ter chá, tem que ter o refrigerante, tem que ter... Dá uma diquinha pra galera, drink básico, o que tem que ter, assim, que você não pode faltar? Boa. Bom, para não falar que a gente tá aqui só falando de chá. Dessa parte de bebidas, além do chá, quando a gente fala de bebidas da casa, a gente também está falando de soda e limonada, mas eu acho legal essa parte da hamburgueria também explorar um pouco a parte de coquetelaria, seja alcoólica ou não alcoólica, dependendo do público dele. Mas é bom ter uns drinks clássicos, é bom ter uma caipirinha, é bom ter uma gin tônica saborizada, é bom ter ali algo um pouco mais trabalhado. Então, dentro dos drinks clássicos, ou até mesmo quando a gente ensina no curso dessa parte de bebidas especiais, ele consegue entender como fazer um drink autoral. Então, eu explico para ele mais ou menos o quanto que ele precisa ter de destilado, né? Seja cachaça, vodka, gin, o quanto que ele precisa ter de sabor, o quanto que ele precisa ter de alguma coisa, e ele cria uma bebida dele. Eu posso usar os saborizadores para fazer uma gin tônica, por exemplo? Sem dúvida. Fica legal. A gin tônica original não vai, né? Só que ela popularizou de uma tal maneira que o xarope acaba atingindo um outro público que não gosta da gin tônica original. Então, você pegar qualquer gin tônica e colocar um xarope de morango, um xarope de tangerina, você vai vender muito mais. Porque você consegue brincar, você consegue variar com isso aí. Você consegue brincar com cor, então imagina que você pega lá o xarope de maçã verde e faz uma gin tônica verde com gosto de maçã e também um pouco de doçura. Porque mesmo sabendo que Flavor House tem menos açúcar do que qualquer outro concorrente no mercado, ele também leva um pouco de doçura, às vezes, da própria fruta. Então, vai ter esse lado positivo do paladar que a gente está acostumado com algo mais doce também. Show. A gente falou pouco da soda, o episódio praticamente está acabando, mas a soda também é muito básico. Isso. Só que aí eu só quero resumir uma coisa. O que é melhor para você? O cara usar a Sprite, soda ou qualquer outro refrigerante de limão, ou o cara fazer com água com gás? Vou te falar pelo conceito da Flavor House. Imagina que a gente cria tudo pensando em menos açúcar e mais natural possível. Então, automaticamente, quando você utiliza um refrigerante, você está injetando mais açúcar e está injetando insumos artificiais. A gente não se opõe. Imagina que eu vendo o insumo para a pessoa vender como dele e não tem problema nenhum vender com refrigerante. Mas é muito mais saudável, na nossa opinião, até mais saboroso, a vender com água com gás. Né? Água com gás, na verdade, é a receita original. Eu vejo esse movimento de algumas hamburguerias do refrigerante, talvez por achar que o nosso xarope, como tem menos açúcar, ele precisa disso. Não fica mas, tão é uma questão de tendência. A gente percebe já que as pessoas procuram menos açúcar. Então... Eu acho que o único lugar que eu vi, e aí não é nem pensando em saúde nada, mas que eu vi que usa o refrigerante e sabe explicar o motivo, foi o meu amigo Cris da Burger Game. Sim. Ele fala, eu uso também porque as crianças acham, não gostam com gás. Sim, porque o paladar é um pouco mais infantil com mais açúcar. Isso, aí ele faz com mais açúcar e para a criança ali é meio que docinho mesmo, vira sobre uma sobremesa quase. Por isso que eu te falei, a gente não vê com maus olhos. E eu acho que a receita fica boa, mas se ele perguntar para mim o que é melhor para a criança, eu vou falar para ele utilizar água com gás porque tem menos açúcar e não tem os insumos artificiais, né? Então, a parte do limão da Sprite, por exemplo, nem lembro se era Sprite que ele utilizava lá ou se era soda limonada. Não sei se é Sprite ou se é soda, não lembro. Mas provavelmente não é um suco de limão natural, né? Então, tem aromatizantes artificiais e tal. Então, teoricamente, pensando nas crianças, e criança tem esse lance do paladar mais infantil, mas ele está aprendendo ali também. Então, você pode utilizar até um pouco mais de xarope. Em vez de utilizar a quantidade que a gente instrui, você deixa um pouco mais intenso, continua saudável porque não está com excesso de açúcar, e aí atende bem esse e o mercado, para a gente encerrar o papo, você falou disso, da soda, eu lembrei. Tem um negócio que eu acho muito curioso, eu ouvi a história, eu gosto, até uso em algumas aulas minhas do Burger Crew para falar sobre o conceito de marca. Quando surgiu, acho que na década de 90, tinha um refrigerante chamado 7-Up, né? E aí sumiu do mercado porque a soda antártica tomou conta, porque a 7-Up era considerada xoxa e sem gás, né? Exato.
porque ela estava ali muito à frente do seu tempo, tentando diminuir açúcar. Essa história é fantástica. Tentando diminuir coisas que trazem risco à saúde e tudo mais. E aí, saiu fora do mercado, a marca ficou lá quietinha, né? E aí passou o tempo. Hoje o mundo se preocupa muito mais com isso, né? Se preocupa muito mais em procurar produtos um pouco mais saudáveis, né? E aí, se todo mundo pegar em casa aí uma garrafinha de H2O, do lado da interrogação está escrito 7-Up. Ela voltou para o mercado num momento muito mais propício e agora é uma bebida que todo mundo chamava de xoxa e sem gás, né? É uma bebida levemente gaseificada, né? Com um toque de limão. Então ela dominou o mercado novamente, hoje oposto aí aos refrigerantes. E aí a Flavor House está caminhando nesse sentido de modernidade, né? Atendendo a demanda que o mundo pede. Mano, obrigado. Eu sei que não dá para falar sobre tudo aí que a gente gostaria de falar, mas foi um prazerzaço. Obrigado por dividir o conhecimento com a gente aí mais uma vez, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado. Deixa o seu arroba para sua câmera, fala o seu arroba pessoal, arroba da Flavor House, quem quiser comprar, como faz, explica aí. Legal. Bom, pelo Instagram fica fácil de entrar em contato com a gente. Flavor House Brasil é o Instagram da empresa e o meu é rodrigo.flavorhouse. Bom, vamos fazer um desafio? Bora. Vamos inventar aqui agora, o mais furado, eu adoro poder. Inventar um cupom agora pro Fast Food Show. Demorou. Para quem entrar em contato através do Fast Food Show, pro Rodrigo saber que você assistiu esse episódio. O que a gente cria? O que dá pra fazer? Pode mandar pelo Instagram da Flavor House Brasil, que assistiu pelo Fast Food Show. A gente vai dar 10% de desconto em qualquer compra direto com a fábrica. 10% de desconto para quem comprar agora via Instagram do Fast Food Show. Chama lá, chama o Rodrigo na Flavor House, tá bom? Tô parecendo Polishop, colocando desconto e quem quiser também comprar ginkgo biloba, não, sacanagem. Bom, muito obrigado para quem chegou até o final do nosso episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E não tem desconto só da Flavor House também. Quem quiser conhecer os produtos da McCoy's, quiser levar esse potinho para você experimentar, ou vender não só na sua hamburgueria, mas no seu empório, no seu açougue e tudo mais, chama os meninos lá no Instagram, fala que viu aqui no Fast Food Show, que eles criam uma condição bem especial para você. Eu coloquei esse potinho menorzinho lá no açougue, cara, não dou conta de colocar. A galera pira. E aí eu achei que todo mundo ia levar para pôr no burger. O cara leva para pôr na salada. O que tem de veinha, no bom sentido, tá? Minhas veinhas, amo vocês. As veinhas que põe na salada, mano, é impressionante. As veinhas adoram. Posso aproveitar para dar um spoiler? Pode. Pensando nisso? Até o final do ano a gente vai ter garrafas menores de xarope também para o consumidor final. Ah, que da hora. Deixa eu colocar lá no açougue. Não, demorou. Assim que chegar lá, eu acho que tem que ter alguns pontos de venda. A gente vai colocar na Burger Store, vai colocar em vários outros locais. Porque hoje só tem grandão, né? Exato. O grandão é mais para o mercado profissional mesmo. Mas aí as pequenininhas, né? Então vai ser 250 e 700 ml, que aí vai ser voltado para esse público mesmo, nesse mesmo conceito. Minha mulher vai amar. O que minha mulher já encheu... Sabe o que eu fazia toda vez? Eu tinha que levar o pó para casa, no fundo de uma garrafinha de 1 litro, assim, PET. Eu colocava só o pó e levava. Aí em casa ela punha água, saborizava, não sei o que, adora chá. Aí eu tenho que ficar levando, você vai me poupar esse serviço, que eu não vou deixar uma bisnaga desse tamanho em casa de saborizador. Bom, então quem quiser, chama os meninos lá. Creme americano também segue esse mesmo conceito, a gente está falando aqui sobre flavor, mas tudo que a gente falou se aplica a creme americano também. Então quem quiser ter uma bebida de alta lucratividade, conseguir criar milkshake, vários sabores, várias possibilidades, conseguir enfeitar, fazer uns milkshakes gigantes, segue lá, @João do Creme Americano. O João tá sempre postando alguma novidade, alguma coisa, uma forma de você aumentar a lucratividade vendendo creme americano, que também tem um custo muito baixo, e aí você consegue brincar com N coisas. Cara, as crianças piram quando você passa com o milkshake todo enfeitado no salão. Tá? E tem Expresso Delivery também, você pode chamar os meninos aí, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o app, eles estão sempre postando, então segue lá, @Expresso Delivery, que eles postam bastante conteúdo sobre como lidar, como fazer CMV, como gerenciar estoque, são conteúdos que são chatos, eu sei que são chatos, mas são extremamente importantes também, tá bom? E chama o Lierce, tiozinho da Timino, que ele tem uma variedade de pães aí incrível para você colocar no seu negócio, que eu gosto bastante, mais uma vez falando para vocês, pede para ele Brioche Light, vocês vão amar, é o mesmo pãozinho que eu estou usando na Trato e é o pãozinho da Trade. Quase misturei os dois nomes aí. É o pãozinho que a gente usa que eu gosto bastante, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Eu fui!